intervenção federal e militar no Rio de Janeiro. Após outorga do presidente, o governo promete a liberação de R$1 bilhão para a atuação do Exército no estado carioca. Semanas após o anúncio da intervenção, a vereadora do Rio, Marielle Franco, uma das relatoras da Comissão de Monitoramento dos Trabalhos da operação, é executada em circunstâncias ainda em investigação. Civis mortos em confrontos com a polícia, policiais mortos em atividade e a segurança pública sendo mais uma vez questionada no país. São pelo menos 7 pessoas assassinadas por hora no Brasil, de acordo com o Anuário de Segurança Pública. E é sobre essa grave situação que vamos conversar hoje no programa 2 Pontos. Brazil not as a regional power, but as a global power. Na democracia se fala a verdade. Habemos Papa. Olá, seja bem-vindo ao 2 Pontos. Neste mês, a segurança pública é o tema do nosso programa. Para conversar conosco, recebemos aqui no nosso estúdio o professor da UFMG e pesquisador do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública, o CRISP, professor Braulio Figueiredo, e também o professor da Universidade e diretor da Escola Judicial Militar de Minas Gerais, Fernando Galvão. Professores, muito obrigado pela presença aqui no 2 Pontos. Para a gente começar a nossa conversa, o Anuário de Segurança Pública mais recente divulgou alguns dados sobre a situação do Brasil. E, em relação a mortes violentas intencionais, foi alcançado o maior número já registrado no país. Professor Fernando, foram mais de 61 mil assassinatos somente em 2016. Por que chegamos a tantas mortes intencionais no país? Bem, eu imagino que isso seja um conjunto de fatores. Nós não vamos encontrar uma causa única ou uma dificuldade específica que, enfrentada com simplicidade, resolva o problema. A situação chega a um nível, aliás, ultrapassa todos os níveis do tolerável, e a sensação que tenho é que esses números ainda são subdimensionados. Esses números chegam a uma, digamos, perspectiva de estatística pelos órgãos de saúde. E ainda falta contabilizar as pessoas que não aparecem, os corpos e crimes que não são, digamos, conhecidos das autoridades, né? Então nós vivemos uma situação de muita violência e precisamos atacar esse problema por diversas frentes. Mas isso também não significa que seja possível omitir o que é possível fazer, porque há necessidade de fazer outras coisas. Façamos todas as coisas na medida do possível, na medida do mais imediato, porque os reflexos também vão começar a ser sentidos, né, paulatinamente. Ora, professor Braulio, esses números eles são assustadores. Por que a gente chegou, na opinião do senhor, do campo realmente da sociologia, por que chegamos a um ponto em que tantas pessoas são mortas de forma violenta no Brasil? Eu acho que esses números elevados de homicídios no Brasil só confirma uma decadência do sistema de segurança pública do país como um todo. O Brasil nunca teve, de fato, uma política voltada e centrada em prevenção criminal que é pensada a longo prazo. Nós sempre tivemos políticas que são pontuais, políticas que ocorrem justamente em função de algum evento que chama a atenção da mídia, onde os políticos são cobrados. Mas, de fato, se a gente pensar bem, o problema da segurança pública no Brasil é um problema que já vem se arrastando há muitos anos, né? E o reflexo disso é isso, 60 mil pessoas mortas por ano, nos países mais violentos do mundo. Em termos absolutos, a gente tem vítimas de homicídio muito superior a países que estão em guerra. Então, eu acho que o centro da discussão aqui, agora, no Brasil, deveria ser muito mais pensar políticas públicas de longo prazo, políticas públicas que são multifacetadas, multicausais, que pensam todos os elementos estruturais que estão envolvidos e que dão conta dessa questão tão grave no Brasil e entender que situações como essas de intervenção no Rio de Janeiro
São situações que, muito provavelmente, vão funcionar enquanto a polícia, enquanto o exército estiver ali. Tá? Existe uma grande probabilidade de que, com a retirada do exército, tudo volte como está. Agora, antes de falar especificamente da intervenção no estado do Rio de Janeiro, eu tenho um dado aqui também sobre a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, um órgão internacional. Ele avalia a questão da média de assaltos no Brasil, e a média de assaltos no Brasil é o dobro da média mundial. Cerca de 8% da população brasileira diz ter sido assaltada nos últimos 12 meses. Enquanto isso, a média mundial é de 4% da população. Por que a gente tem tantos roubos no Brasil? O que tem acontecido? É a crise econômica? As pessoas estão realmente sem ter o básico e aí partem para a criminalidade, ou não é possível fazer algum tipo de relação causal com isso, professor? Na realidade, eu acho que a gente carece de um sistema unificado de informação no Brasil. Essas estatísticas, por exemplo, de vitimização de roubo, furto, são estatísticas que são provenientes de alguns estados ou outros. Você não tem uma padronização, como ocorre no caso dos homicídios, que apesar de todas as dificuldades, ainda você tem um sistema único de saúde que facilita essa informação, a coleta dessa informação e a análise agregada. Você tem as informações que os estados mandam de óbitos, mas, por outro lado, todo esse conjunto de crimes violentos, crimes patrimoniais, ainda é muito subdimensionado. Nós temos algumas pesquisas de vitimização, por exemplo, que indicam que em alguns lugares, para cada um registro que a polícia tem de roubo, 27 outros crimes acontecem, entendeu? Então é muito grave a situação, é preciso entender a dinâmica desses crimes, desde a sua ocorrência até quais são as cadeias que estão envolvidas por trás desses crimes. Então é preciso, mais uma vez eu ressalto aqui, pensar em diagnósticos e políticas públicas pautadas em conhecimento científico. Não basta ficar pensando que o problema de segurança pública no Brasil é um problema de polícia exclusivamente, não é isso. Mas nos dimensionamentos que a gente já tem hoje, professor, tem alguma suspeita do que causaria essa situação no Brasil? A gente já tem algum tipo de indício científico para entender por que são tantos assaltos? Você tem, no caso específico de assalto, você tem várias teorias que poderiam ajudar a pensar e dar conta desse problema. Você tem a questão da facilidade do comércio. No caso do celular, por exemplo, que é um dos tipos de evento que mais acontece. Você tem um comércio por trás desses equipamentos que são roubados, que facilitam. Então, você não tem mecanismos que inibem tanto a ocorrência do delito quanto o comércio que está por trás, toda a cadeia, como eu disse, que está por trás desses crimes. Assim como acontece com o roubo de veículo, com equipamentos que são roubados dentro das casas das pessoas. Então, é preciso pensar, como eu estou falando, de uma maneira mais integrada, usar a inteligência para compreender toda a cadeia e a dinâmica que está por trás do crime, para você pensar políticas de prevenção e dissuasão do crime. Não basta simplesmente olhar para esses fatores isoladamente. Professor Fernando, o senhor teve experiência como policial civil, promotor público, agora professor e também juiz. Eu queria saber do senhor, porque alguns especialistas falam que um dos grandes problemas do Brasil em segurança pública seria a questão dos investimentos financeiros em segurança pública. O Brasil, entre 2015 e 2017, diminuiu bastante os investimentos públicos feitos em segurança pública. O senhor acha que a questão é porque faltam recursos, falta dinheiro para ser investido em segurança pública no Brasil, ou o senhor acha que é uma questão de gestão dos recursos? Como, onde e quando eles vão ser aplicados? Eu penso que isso é um aspecto da questão, mas não o único e talvez não o mais importante. Eu lembro, enquanto você estava falando, que em determinado momento eu era um jovem, muito jovem, policial civil no Rio de Janeiro, e uma equipe de policiais de Londres foi nos visitar. E policiais mais velhos ficaram muito impressionados, porque no Rio de Janeiro qualquer menino policial já tem um porte de arma e vai trabalhar na rua armado, etc. Então, se nós tivéssemos mais dinheiro, traríamos mais armas, mais equipamentos, etc. Mas naquela sociedade, um indivíduo policial, para fazer uso de uma arma de fogo, ele tem que preencher uma série de requisitos, como idade, demonstração de amadurecimento, e etc., controle emocional. E são
poucos os policiais que andam armados. Então, por que lá é possível gerir uma polícia sem armas ou com menos armas? Então, eu quis dar esse exemplo para dizer que a questão passa por investimentos, mas reduzir o problema a uma demanda sempre crescente, talvez inesgotável, por mais investimentos, não traz nenhuma garantia de que a gente, atendendo essas demandas, tenhamos resultados práticos de diminuição de criminalidade. Porque há também uma corrida armamentista do outro lado. Então, são armas aqui, armas ali e tal. Eu concordo com o professor Braulio, temos que fazer planejamentos a longo tempo, a longo prazo, planejamentos consistentes de políticas públicas que tenham em vista a sociedade que queremos amanhã. Mas hoje nós temos uma situação de fato já muito grave. Então, é preciso ter, no mínimo, igualdade de forças para que haja uma situação de equilíbrio. O ideal seria que tivéssemos superioridade de forças e aí não precisássemos do enfrentamento. Hoje a gente tem as notícias. A operação causou tantos mortos, etc. Mas todos os envolvidos têm armas de grosso calibre. E deixamos chegar a esse ponto. Então, me parece que agora, quer dizer, para enfrentar o problema de hoje, é necessário força superior. Não tem outra alternativa. Porque se for algo de equilíbrio, tem enfrentamento. Se for um pouco diferente o equilíbrio de forças, ainda tem enfrentamento. O ideal seria provocar o desestímulo. Quem tem um fuzil, que não use o fuzil, que não queira comprar um fuzil, porque isso não pode acenar como uma possibilidade de êxito. Mas a situação de fato é essa. Nós temos uma guerra urbana em que a polícia, as agências policiais têm recursos limitados e, lamentavelmente, precisamos desses recursos. O ideal seria que nós não precisássemos deles, que a polícia lidasse com uma população que tivesse uma outra característica e que não admitisse, não concebesse o nível de violência que nós temos hoje. Mas então o senhor acha que o Brasil precisava com que a polícia, o civil, o militar, o exército, tivesse armamento superior ao, digamos de forma mais popular, do que os bandidos? Nós temos que enfrentar problemas práticos. Tentar enfrentá-los com uma perspectiva ideal e de futuro distante permite que a situação de fato continue do jeito que está. Hoje nós podemos enfrentar a criminalidade e violência com mais violência, podemos enfrentar com inteligência. E um dos aspectos da alternativa mais inteligente é ter uma superioridade de forças de tal ordem que desestimule o enfrentamento. E se houver a chance de êxito no enfrentamento, ele vai ocorrer. Isso não interessa a ninguém. Quer dizer, se nós podemos enfrentar qualquer tipo de crime, tráfico de drogas, sequestro de pessoas, com inteligência, nós evitamos o conflito e os efeitos colaterais, não é? Que são a vitimização de pessoas inocentes, pessoas que se quer proteger, acaba não se conseguindo proteger e ocorrendo, então, uma vitimização. Então, nós precisamos enfrentar um problema hoje e projetar a sociedade para o futuro, mas não é possível omitir de enfrentar o problema hoje. Professor Braulio, o senhor concorda com a visão de que é preciso a polícia ter essa superioridade de força para que haja esse desestímulo da criminalidade? Eu vou dar um passo atrás na argumentação aqui para tentar concluir e responder a sua pergunta. Eu acho o seguinte, eu acho que o primeiro passo com relação ao investimento no Brasil é pensar numa gestão melhor.
Acho que a gente tem uma má gestão dos recursos, sobretudo na área de segurança pública. Você tem muitas vezes recursos que são investidos exageradamente, por exemplo, em construção de presídios, mas muitas vezes a construção de presídios não vai, simplesmente vai atender uma demanda que é crescente. Então, a gente precisa pensar, por exemplo, em como usar esse recurso de forma inteligente, racional, a ponto de você não precisar mais expandir esse sistema prisional que já é um dos maiores do mundo, racionalizar a forma de entrada nesse sistema e, inclusive, de saída de quem está ali e não mais necessita estar dentro do sistema. Então, essa é a primeira parte. Parte do outro recurso de investimento deveria ser voltado justamente para essas questões de capacitação das organizações policiais, uso moderado e qualificado da força, inteligência, e uma parte significativa, que inclusive tem a ver com a questão da inteligência, é o uso do recurso para você, inclusive, compreender qual é a dinâmica de acesso à arma de fogo de forma ilegal que esses grupos violentos, sobretudo no caso do Rio de Janeiro, São Paulo, têm tido acesso nos últimos anos. Então a questão é o seguinte, e aí eu peço desculpa, mas eu discordo do professor, é o seguinte, não é enfrentar esses grupos de forma violenta ou com o mesmo nível, o grau de força, equilíbrio de força. Porque no final das contas, o que você vai ter vai ser uma alta taxa de letalidade por parte das polícias, como a gente está vendo. A gente tem uma alta taxa de policiais mortos em serviço no estado do Rio de Janeiro, em outros estados também. E você tem também uma população que está sendo dizimada, população civil, que não tem nada a ver, mas que está ali, que mora naquele ambiente, naquele território onde isso está acontecendo, está sendo vitimado de forma absurda. Então, o que tem que ser pensado é o seguinte, como é que essas pessoas têm tido acesso a essas armas? Como que esse conjunto de arma pesada, fuzil, armamento, arma de guerra, tem chegado à mão desses criminosos? É evidente que você tem aí uma fronteira do Brasil que está escancarada, uma facilidade de acesso dessas armas por fronteira. Você tem também corrupção policial que tem que ser enfrentada em todos os níveis, é preciso pensar isso. E você tem que entender, então, como que isso ocorre, você tem que ter punição, exoneração dessas pessoas que estão cometendo esse tipo de má conduta dentro do serviço público, para você, então, começar a diminuir esse acesso a essas armas. Num segundo momento, ou paralelo a isso, aí sim você pode pensar nessas políticas, como eu tinha falado aqui, políticas de dissuasão, políticas de prevenção de jovens, por exemplo, investimento nessas comunidades do ponto de vista de equipamento social, de equipamento de proteção social, para que lá na frente você consiga colher os resultados. Mas o que eu estou falando aqui é importante pensar esses dois eixos, entendeu? Você tem um problema de entrada de arma, que é muito fácil no Brasil, as pessoas conseguem ter acesso, resultado disso são 60 mil mortes por ano, a grande maioria por arma de fogo, e por outro lado, uma má gestão desse recurso com relação a pensar prevenção. Professor Fernando, pode falar. Eu queria fazer uma observação, talvez eu não tenha conseguido ser claro o suficiente. Quando eu digo inteligência e superioridade de forças, eu tentei ser claro nesse sentido, a ideia é que isso evite os confrontos. Então, dando um exemplo para ficar mais simples, uma equipe de 10 policiais pode abordar um caminhão na estrada e, em superioridade de forças, fazer uma apreensão de 100, 200 armas de fogo. Isso sem disparar um tiro, sem que haja o confronto. Então, é evidente, eu tenho que ter inteligência, tenho que usar essa inteligência de modo a dissuadir o conflito. Mas se o indivíduo acha que ele pode resistir e ter êxito nesse enfrentamento, ele vai enfrentar. Então, eu não quero dizer que tenha que entrar na comunidade, trocar tiros. Essa, na verdade, não é uma boa ideia, muito ao contrário. Vai ter os efeitos colaterais que são muito ruins. Agora, deve-se fazer alguma coisa, não há como fugir. O estado atual de coisas é muito grave. Então, que se use inteligência e superioridade de forças para evitar conflitos e ir, aos poucos, diminuindo a força que esses grupos têm, e têm porque chegaram no ponto que chegaram. Mas é possível cortar a alimentação dessa espiral de violência
com inteligência e superioridade de forças. Mas na avaliação e experiência do senhor, professor, o senhor acha que hoje a criminalidade estaria com uma superioridade em relação à polícia, a quem combate? Eu acredito que sim. E por que teríamos chegado a esse ponto? Em termos de organização e em termos de, como eu diria, de consolidação de situações de fato, que nós estávamos comentando até um pouco antes, houve um momento em que o Rio de Janeiro permitiu que as polícias fossem inoperantes e mais corruptas, tivessem interesse por uma coisa, não por outra, né? Então, hoje, quando se olha a organização policial, é possível ver muitos bons trabalhos, muitos, de inteligência financeira e etc. Mas o problema é maior do que isso. O problema fala em perda de cidadania em áreas extensas do território do Estado do Rio de Janeiro, intimidação, implantação de negócios ilícitos, como venda de gás, de canal de televisão a cabo e etc. Então, o Estado, se omitindo de atuar nessas áreas por longos períodos, permitiu que elas fiquem à mercê de grupos que se organizam o suficiente para manter isso. E, num desafio importante, exige-se que haja uma excepcionalidade da atuação do Estado para uma tentativa de enfrentamento. Perceba, quando o Exército se organiza e entra numa comunidade, isso é um sinal de que nós deixamos de trabalhar o ordinário para aceitar uma situação absolutamente extraordinária, que não poderia ter uma justificativa, salvo numa crise de dimensão realmente muito grave, e que nós permitimos chegar nesse ponto. Agora, professor Braulio, as pessoas comentam muitas vezes na internet e falam que ficam um pouco chocadas com expressões como crime organizado e brincam até que a criminalidade estaria mais organizada do que as forças policiais e do que a justiça no Brasil. O senhor concorda com esse tipo de avaliação? No caso do Brasil, de maneira geral, e no Rio de Janeiro em particular, eu acho que a gente tem um problema de sucateamento do sistema de segurança pública que abriu espaço para essas organizações criminosas que são sustentadas em grande medida pelo tráfico de drogas, mas também você tem uma outra vertente que é tão violenta quanto, que são as milícias no Rio de Janeiro, que fruto de corrupção policial e uso velado dos artifícios, né, das polícias, e você tem uma polícia que tem sido cada vez mais enfraquecida justamente por essa má gestão dos recursos. Então, você tem esse conjunto de fator que, de uma certa maneira, abriu espaço para que alguns grupos, em algumas comunidades, exercessem o seu poder e o domínio sobre o terror, né? A ameaça da violência, que alguns sociólogos, tem um sociólogo no Rio de Janeiro que chama isso, que transformou isso tudo no que a gente chama de mercadoria política, que é um problema ainda muito mais grave, que é quando essa criminalidade começa a se adentrar em outras esferas das instituições. Por exemplo, Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados. Então, isso começa a tornar uma coisa mais complexa. Então, essa situação específica do Rio de Janeiro é ainda mais grave, que é preciso pensar de forma muito mais articulada e estruturada. Professor Fernando, alguns levantamentos também falam, como por exemplo um levantamento da Human Rights Watch, que fala sobre os policiais brasileiros como alguns dos policiais no mundo que mais matariam civis. Então, pelo menos 4.224 pessoas em 2017 foram mortas por policiais no Brasil. O senhor acha que
os policiais no Brasil estão abusando da força, não têm um preparo para o uso de armas de fogo? Por que a polícia no Brasil, na opinião e experiência do senhor, chegaria a números que são superiores a outros países próximos? Me parece que nós insistimos na lógica do conflito, não é? Quer dizer, se a polícia tiver outras alternativas que não o enfrentamento, nós certamente vamos diminuir esses números. Mas perceba o complexo da situação, né? E é um certo paradoxo, né? Ao mesmo tempo em que parte da população compra a glamourização da violência policial, quer dizer, então o bom policial é aquele viril, que é corajoso, e etc., e faz o enfrentamento. Outra parte da população desvaloriza imensamente a polícia que tem. Então, são muitas presunções contra policiais, e esse discurso é tão desanimador, né? Porque se fala muito em presunção de inocência, etc. Bem, presunção contra umas pessoas não é possível, mas contra outras, sim. E nós, com salários defasados e sucateamento das instituições, recrutamos uma grande maioria dos policiais nas camadas mais pobres da população, que vão acabar se envolvendo nos conflitos exatamente com a camada pobre da população. E aí, quando se fala, diz, mas há um extermínio da polícia, etc. Mas como é que nós montamos esse quadro? Como nós montamos? Quer dizer, há um desestímulo a quem tem um pouquinho mais de condição a permanecer na polícia, porque sofre preconceitos de toda ordem, tem salários defasados, equipamentos defasados. Então, ela tem que recrutar bons quadros nesse ambiente, realizar o melhor trabalho e ainda enfrentar, digamos, a dificuldade de compreensão desse trabalho, que é difícil. O trabalho da polícia é muito difícil. Então, escalar policiais, muitas vezes policiais jovens, para esse enfrentamento, é previsível que haja não somente a morte de policiais, como a morte de civis. Isso tudo é intolerável, tanto a morte de civis pela intervenção policial, quanto a morte de policiais, na medida em que boa parte dessas intervenções podem ser planejadas. Evidente que tem uma parte que é o flagrante, em que a pessoa tem que intervir de imediato, mas existe uma outra parte em que se pode fazer um planejamento para evitar o confronto. Para não ser injusto, professor, eu tenho também aqui dados sobre a questão da morte dos policiais civis e militares no Brasil. O último levantamento apurado são dados de 2016, que foram pelo menos 453 policiais civis e militares mortos no Brasil. Professor Braulio, morte de policiais, morte de civis nessa atuação da polícia. Na opinião do senhor, faltaria algum tipo de preparo para os policiais terem alguma ação, digamos que mais humana, e evitar o uso de armas de fogo? Eu diria que se em alguma sociedade a polícia está usando muita arma de fogo e tem uma alta taxa de mortalidade, tem alguma coisa errada. Entendeu? Tem alguma coisa errada porque a sociedade não está oferecendo as oportunidades devidas à sua população, né? Tem alguma coisa errada porque o sistema de justiça não está funcionando bem, tem alguma coisa errada porque a polícia não está sabendo usar ou não está tendo oportunidade de usar de forma controlada os meios legítimos que tem disponível. Então, eu diria o seguinte, se você tem uma alta taxa de mortalidade, no caso do Brasil, de letalidade policial, e esse uso intensivo de arma de fogo e de armamento pesado, não é que a polícia está sendo mal treinada, em parte sim, pode ser que a polícia não tenha uma capacitação correta, mas também é porque a sociedade está com problemas tão graves que não basta ir por essa via de enfrentamento, de confronto, de uso intensivo da arma. É preciso pensar que tem algo errado nesse sentido. Agora, evidentemente, você tem uma polícia que é bem treinada e bem capacitada, isso é outro problema que ocorre no Brasil, que muitas vezes não tem investimento em capacitação, em treinamento, em reciclagem dos policiais.
Você tem, quando a polícia precisa fazer uso daquilo, faz um uso mal feito. Mas isso não é um problema da polícia, entendeu? É preciso pensar o sistema como um todo. Veja só, os países mais seguros do mundo, os países com as menores taxas de crime, de violência, as polícias não usam a arma de fogo. Existe a possibilidade de, ao se cometer um desvio ou um crime, a polícia estar presente, chegar rápido e poder fazer o uso da força. Mas não necessariamente ela está fazendo. Ao contrário, nos países mais seguros do mundo, as polícias quase que não usam arma de fogo. Justamente por isso. Agora, quando tem que usar, o faz bem feito. Claro que existem exceções, mas é diferente do que nós estamos observando aqui. Mas, professor, esses países do mundo que estão com melhores taxas de segurança, menores taxas de homicídio, assaltos e por aí vai, eles não têm problemas estruturais que o Brasil tem. Então, essa falta de segurança, os problemas na segurança, não são um reflexo de outros problemas estruturais de um país? Justamente, é o que eu estou falando. Acho que o problema nosso aqui é que os nossos problemas são tão graves de segurança pública que as pessoas acham que o problema para resolver a segurança pública tem que ser da polícia. Não é isso. O problema para se pensar a segurança pública é um problema muito mais amplo, que tem que ser articulado. Por exemplo, investimento em boa educação básica para crianças, investimento em equipamento de segurança, sobretudo em áreas de aglomerados e favelas, onde você tem uma carência da presença do Estado, boas escolas nesses locais, oportunidades para que as pessoas ali possam se capacitar, ao mesmo tempo, uma polícia boa que possa fazer a prevenção e com relação aos crimes que vão acontecer, que sempre acontecem. Tem que discutir a questão das drogas, por exemplo, que é uma fonte forte de financiamento desse crime organizado, né? Não a principal, mas talvez a principal, mas uma forte fonte de renda. Então é preciso pensar todos os mecanismos. Não é simplesmente falar assim, agora vamos colocar R$1 bilhão na mão do Exército que ele vai resolver o problema de segurança pública. Não existe mágica. Isso não é uma questão tão simples assim. O professor está colocando e que eu estou também defendendo. O professor Braulio citou essa questão das drogas, professor, e a gente encontra alguns dados também sobre a questão do tráfico de drogas no Brasil e relatórios nacionais e internacionais apontando o tráfico de drogas como quem financiaria esse grave problema da criminalidade no Brasil. O senhor acha que as drogas hoje são o principal problema para o enfrentamento das polícias? Pois é, essa é uma pergunta complexa. Assim, eu percebo que o tráfico de drogas tem um desdobramento de criminalidade em que vem junto o exercício da força para, digamos, a obtenção de mais pontos e mais clientes e expansão do negócio, preservação do negócio. Quer dizer, a arma é usada contra o concorrente e contra a polícia, né? Então a gente tem um desdobramento. E há algumas propostas que me parecem simplistas. Por exemplo, vamos legalizar todas as drogas. Não, mas a lista tem quase 400. E dessas 400 drogas, a franca maioria são de entorpecentes. Quer dizer, você está pensando nos entorpecentes, mas liberalizar todas as drogas tem consequências que você não está imaginando. E aí você diz assim, não, então vai acabar com o confronto da polícia com o traficante, porque nós vamos montar um negócio e cobrar impostos, e aí o traficante vai montar uma empresa, vai adquirir um CNPJ e vai entregar um fuzil. Um pouco romântico isso, me parece, um pouco, assim, otimista demais, né? Se legalizarmos as drogas e pusermos impostos, vai ter quem venda mais barato, quem se sujeite a comprar em outro lugar porque é mais barato, e não sei se o problema resolve. Eu tenho mais preocupação com, digamos, a influência que isso faz nas nossas gerações. Quer dizer, o consumo de drogas faz nas nossas gerações. E é uma questão que é, de certa forma, o espelho de outras, como a corrupção. Então, eu sou contra a violência, mas eu sou usuário de drogas. Eu sou contra a corrupção, mas eu dou um jeitinho para ganhar uma vantagem sobre os meus concorrentes numa disputa de emprego ou na sala de aula e etc. Então, é necessário fazer investimentos que provoquem mudanças culturais. E nessa perspectiva, acho que o professor Braulio tem toda a razão, quando se fala assim,
temos que educar as crianças com boas informações e bons exemplos. E um exemplo, quer dizer, em vez de você consumir droga, você faça uma atividade física, você tem uma vida saudável e etc. E o exemplo pode dizer que a pessoa pode se divertir sem usar droga, a pessoa pode ir para uma festa e achar ela maravilhosa e sair no final da noite muito feliz e satisfeito, sem precisar de um auxílio como esse. Mas a questão, quer dizer, quando a gente põe o foco nessa perspectiva, não é possível jogar toda a esperança num futuro distante sem que a gente faça alguma coisa agora, imediatamente. Então, agora, é necessário conter a violência, é necessário mostrar que a corrupção leva à cadeia, é necessário ser mais inteligente para o combate às drogas, cortar o financiamento. Quer dizer, quando a gente pensa que a droga movimenta uma quantidade de dinheiro, aonde está esse dinheiro, por onde ele circula, são contas bancárias, como é que é a transferência desses valores? Quer dizer, isso é um trabalho de inteligência e eu gostaria que o Estado fosse mais forte nos mecanismos de controle dessas informações, não somente na comparação de fuzis. Então, que ele conseguisse trabalhar toda essa rota do dinheiro que, claro, vai chegar no financiamento da violência e na produção desses efeitos colaterais, que são a letalidade e claro, as agressões, né? As lesões nas pessoas que às vezes não estão envolvidas na discussão e são atingidas, né? Dentro de casa, na rua, as crianças, né? Agora, o professor Braulio citou algumas vezes a questão da corrupção policial e a gente conversando antes de começar a gravação só falou de algumas alterações que ocorreram em relação à punição e o controle de corrupção entre policiais. O senhor acha que como que estão as coisas hoje em relação para os militares no Brasil? O senhor acha que já coíbe da forma que é necessário algum envolvimento e participação de militares em corrupção ou até alguma participação efetiva na criminalidade? Veja bem, o que a gente estava conversando dizia de uma alteração no Código Penal Militar, mas não foi nesse ponto específico. Quer dizer, o crime de corrupção de militares, seja do Exército, das Forças Armadas e das polícias, já está consolidado há algum tempo. E é muito interessante perceber que nós tivemos uma experiência muito recente de uma administração que começou a interpretação, se foi golpe ou se não foi golpe, mas em determinado momento fez um uso sistêmico de violência. Isso digamos, um período que nós deveríamos enfrentar e resolver e fazer efetivamente uma justiça de transição, superar esse trauma, superar de verdade. Mas perceba, hoje, quando se pergunta à população em credibilidade das instituições, essas mesmas instituições aparecem no topo, como as que conseguem obter maior credibilidade da população. Isso é muito bom. Se nós conseguíssemos fazer com que esse sentimento de confiança, não é, fosse multiplicado, mas perceba, não é só para fora, não é só as pessoas acreditarem que eu sou honesto, é que eu dê valor a isso, que eu perceba essa como uma boa imagem e que isso tenha uma repercussão interna. Quer dizer, o policial tem orgulho de ser honesto. E essa é uma mudança de paradigma que é interessante estudar, como foi, de certa forma, preservado nas Forças Armadas, que efetivamente estão um pouco mais distantes do combate à criminalidade, elas não têm o desgaste que têm as polícias, não é? Mas o que nós podemos fazer para que a polícia tenha profissional orgulhoso de ostentar a boa imagem, não aquele que é sempre objeto da desconfiança, ele mesmo já dá pouco valor à imagem que tem, e aquilo é um ciclo que se retroalimenta e não pode produzir nenhum resultado positivo. Agora, entre a população, entre os civis, professor Braulio,
O Anuário de Segurança Pública afirma que 76% dos civis da população que é morta pelos policiais são pessoas negras. Como que fica a autoconfiança que o professor Fernando está falando para essa população brasileira que é vítima do racismo e, principalmente, é a principal vítima de crimes, de mortes causadas por policiais? Bom, é importante pensar que o problema dos homicídios é um problema extremamente concentrado do ponto de vista espacialmente. Então, os homicídios não acontecem em qualquer lugar por acaso, nem com qualquer pessoa por acaso. O que ocorre é o seguinte, ocorre que o Brasil, né, vem pagando o preço de um processo histórico de segregação socioespacial, de um processo de desigualdade social, sobretudo com uma parcela específica da população que foi por muito tempo escravizada. Então, a gente tem que pensar do ponto de vista histórico. Essa concentração da violência, e sobretudo dos homicídios, em alguns lugares, alguns espaços específicos da cidade, são justamente aqueles espaços onde o Estado nunca esteve presente, onde a população é a população mais carente, a população que não teve acesso à educação, qualidade, pública de qualidade. E a população negra corresponde a uma parcela maior nesses lugares. Mas não necessariamente por conta, essa população negra ela é mais vítima porque ela é negra. Não é isso. Ela é mais vitimada justamente porque ela, historicamente, como eu disse, ela é prejudicada, ela foi prejudicada por um Estado em que todos nós sabemos o que aconteceu, e, portanto, elas acabam tendo, você tem uma maior proporção de pessoas vivendo nesses lugares, e quando ocorre, então, o confronto entre polícia e civil nesses lugares, a maior parcela das populações que morrem são vítimas dos negros, né? Então, especificamente com respeito a essa associação, isso ocorre por uma questão de segregação socioespacial, que nós observamos isso fortemente no Brasil, sobretudo nesses lugares onde você tem uma alta incidência de homicídio. A gente não pode dizer, em uma perspectiva, que a nossa polícia seria racista? Eu acho que a lembrança do professor foi muito feliz, porque eu estou aqui tentando, e aí é até vergonhoso, lembrar exatamente o ano da Lei Áurea. 1789. 1889. 1889. Nós não. Quantos anos nós temos? Cento e poucos anos. Cento e poucos anos. Então a história do Brasil é uma história muito recente, não é? Em que nós estamos ainda tendo que, digamos, administrar essas coisas. E percebam, tem uma estatística sua que fala da cor dos que morrem. E tem uma que fala da cor dos que matam. Porque são os negros matando os negros. Porque nós fazemos essa segregação que também chega ao ponto de reservar à polícia, às instâncias policiais, os espaços para esse tipo de trabalho violento, essa opção, não é, que talvez exija menos preparo. E eu digo isso, e tenho por justiça, fazer um elogio à nossa Polícia Militar de Minas, que exige nível superior para que você faça concurso para soldado, em qualquer área. E alguns dizem, isso é um exagero. Não, isso é uma garantia do cidadão. Isso é uma forma de exigir um preparo melhor do policial. Mas quando se fala que a polícia é racista, desculpa, mas é até perverso. Porque as causas, como o professor falou, não é uma escolha consciente, eu vou matar negros, que são negros matando negros na grande maioria das situações. O problema é que o confronto ficou envolvendo os pobres e os segregados. Bom, falando especificamente do estado do Rio de Janeiro, professores, somente no Rio, as mortes por policiais correspondem a 21,9% de todas as mortes no Brasil. O que a gente pode pensar especificamente no Rio de Janeiro? O senhor professor que veio do Rio, atuou como policial civil no Rio, tem alguma questão específica do Rio de Janeiro que faz com que ele agora mereça uma intervenção militar, uma intervenção federal, ou que a gente possa dizer realmente que o Rio é o estado mais perigoso ou a cidade mais perigosa do Brasil? Bem, essa questão é muito complexa. Primeiro, o Rio
é um centro de referência do Brasil para o mundo. Então, as pessoas fora do Brasil conhecem o Rio de Janeiro e algumas poucas referências, como Ouro Preto e algumas poucas referências. Então, o que acontece no Brasil tem repercussão mundial. Eu assustei um pouco com esse número que você deu, de 21% das mortes 21,9%. acontecem no Rio. Bem, não sei se é muito fidedigno esse tipo de informação, mas, de qualquer forma, nós temos que visualizar também, considerar também, os adensamentos urbanos, né? Então, o Rio é uma cidade que tem essa peculiaridade de ter uma população muito grande, como tem em São Paulo também. E aí a gente teria que estabelecer uma proporção. Agora, se diz assim, é uma cidade muito violenta, olha, nós temos essa sensação de insegurança no Rio de Janeiro, isso é muito ruim. Essa sensação de insegurança, ela não necessariamente corresponde à realidade. Então, às vezes, as pessoas se sentem seguras e não estão, às vezes se sentem inseguras e a insegurança não se justifica nesse nível todo. Mas o fato é que o Rio de Janeiro, você tocou em um aspecto que me deu a oportunidade de mencionar. Merecia uma intervenção federal, que o que acontece no Rio de Janeiro não é uma intervenção militar, é uma intervenção determinada por um civil, que foi o presidente da República, da União em um dos estados. Então, na minha ótica, que acompanho o Rio de Janeiro, porque sou natural do Rio de Janeiro, embora acompanhe distante, o Rio de Janeiro merecia uma intervenção federal quando o primeiro aposentado deixou de receber a sua aposentadoria e aquela situação tomou uma dimensão que parece que o Estado não se importava para as pessoas mais frágeis e a quem ele deveria ter mais proteção e cuidado. Então, uma situação de calamidade fiscal do Rio de Janeiro já fazia, digamos, por merecer uma intervenção, porque as pessoas não podem ficar sem proteção. Um aposentado não pode ficar sem receber o salário, o subsídio ou provento de aposentadoria. Bem, quando você fala em intervenção, eu tenho um pouco de receio de que daqui a alguns meses a gente chegue à conclusão de que outros estados da federação precisem de uma intervenção, como o Ceará, por exemplo. Os estados em que há uma migração, vamos dizer, sem controle e que está fazendo um desequilíbrio que gera violência. Acho que por dia entram venezuelanos, mais de 1.000 venezuelanos, fugindo de uma situação de dificuldade no próprio país. Isso desequilibra e isso gera conflitos com a população local e isso vai exigir uma atuação de proteção. Não estou querendo dizer para não deixar os venezuelanos entrar, não é isso que eu quero dizer, isso é claro. Mas e os conflitos? Será que aquele lugar tem condição de administrar, de controlar, de impedir que existam agressões e violências em razão dessa disputa por emprego, por comida, por lugar para dormir, etc.? Quer dizer, o Brasil pode enfrentar isso com o Exército, mas pode enfrentar isso com o recurso financeiro, com acolhimento, com registro dessas pessoas, encaminhamento a outras áreas para que sejam, então, encaminhadas a uma integração social mediante trabalho e capacitação e etc. Então, os problemas são imensos. Agora, o Rio é uma vitrine, mas não digamos, o retrato fiel do Brasil. O Brasil é mais complexo do que o Rio de Janeiro. Mas em que o senhor acha que especificamente a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros estarem sob o comando de um comandante do Exército vai solucionar em relação à segurança pública no Rio de Janeiro a curto prazo? Olha, eu não vejo solução a curto prazo. O decreto prevê, salvo engano, 31 de dezembro. Isso. Não sei se esse tempo é suficiente, acho que não, acho muito pouco. Mas na hora de escolher um interventor,
o presidente precisava de alguém que tivesse alguns instrumentos em mãos. Então, se ele escolhe o Fernando Galvão, que é promotor, que é juiz e professor, eu tinha imaginado professor, talvez eu tenha uma visão do problema que foi trazida pela experiência que eu trouxe, mas e os instrumentos? E quem é que vai ajudar a fazer a intervenção? Então, quando se escolher um general... Só esclarecer uma coisa, professor. Então, o presidente podia escolher alguém que não fosse do Exército? Podia escolher um professor. Mas o problema é que escolher um professor, ele precisa ter uma estrutura de intervenção. Não é só uma pessoa que manda, ele precisa ter habilidade para conseguir obediência. E uma das perspectivas, eu fico examinando de longe, ele não pode pura e simplesmente trocar todos os comandantes de todos os batalhões da Polícia Militar, porque ele não vai ter a adesão que ele precisa. Então, é claro, são uma série de habilidades e de recursos que ele precisa dispor para conseguir fazer uma intervenção que avance para o estrutural. E esse avanço para o estrutural precisa de mais tempo, precisa de um diagnóstico sobre a experiência empírica, quer dizer, vamos intervir, vamos ver o que vai acontecer, vamos mexer algumas peças, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver quais são, digamos, as mudanças estruturais que podem ser feitas, e aí, claro, talvez a nível da Constituição Federal, uma perspectiva de integração das polícias, de formação. Agora, nada que o próprio governo do Rio de Janeiro já não pudesse ter feito há anos atrás, não é? E agora chegou no ponto em que é preciso ter um pouco mais de instrumentos para conseguir fazer. E percebam que a decisão de uma pessoa só, de um presidente da República, que é um civil, ele toma uma decisão dificílima, que pode estar orientado por boas ou más intenções, isso não vem ao caso. Mas, tendo feito a decisão, ele envolve uma instituição e pessoas que têm carreira, que têm tudo a perder, não é? E aí a gente fica naquela situação. E se não der certo? Então, eu acredito que, como cidadão, todos nós devemos torcer para que haja avanços, para que dê certo. Ninguém interessa desmoralizar o Exército Brasileiro. Ninguém interessa. A instituição de maior credibilidade nacional. Ninguém interessa. Então, que o Exército faça a melhor intervenção possível, com o menor dano possível, e que ele consiga visualizar os aspectos em que seja necessário fazer uma alteração estrutural, mas de verdade, não de maquiagem, não para fingir, mas para avançar. E esse processo é um processo que, lamentavelmente, não tem um ponto de chegada claro, e nós vamos dando os passos possíveis. E Deus queira a gente consiga dar passos. Agora, professor Braulio, o senhor, na avaliação do senhor, na experiência do senhor, nas pesquisas que o senhor desenvolve, o senhor concorda com essa intervenção de estar colocando um comandante do Exército para comandar as polícias no estado do Rio de Janeiro e para tentar resolver o problema da segurança pública no Rio? Se você tivesse um estado em que essa questão dos problemas que já vem ocorrendo nos órgãos, né, que compõem o sistema de justiça estaduais no Rio de Janeiro, se você tivesse uma atenção maior a esses problemas há mais tempo, você teria eliminado essa necessidade, nesse momento, de fazer essa intervenção. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: por que chegou o ponto que chegou de ter que fazer uma intervenção na polícia, nas polícias, na segurança pública do Rio de Janeiro? Porque você tinha um problema de má gestão, tinha um problema de corrupção interna, que tem que ser combatido, tem que ser falado, né? Você tem um problema grave que não surgiu de ontem para cá. Não foi do ano passado para cá que isso surgiu entre os órgãos das polícias no Rio de Janeiro. Não foi. Isso já existe ali há muitos anos. Isso é crônico. A intervenção talvez tenha sido uma das alternativas mais fáceis e disponíveis que o presidente tinha para tomar. Como o próprio professor colocou, ele poderia escolher várias outras formas de intervenção, ou pessoas, ou instituições para fazer a intervenção. Talvez tenha sido. Eu sou menos esperançoso.
eu acho que não vai acontecer nada, ou não vai mudar nada. Eu acho, primeiro, o Exército não é polícia. O Exército, eles não têm treinamento e capacitação para fazer policiamento ostensivo de rua. Eles estão ali sob orientação, trabalhando em parceria com as polícias, mas não são preparados para isso. Tem outro tipo de capacitação, tem outro tipo de forma de lidar com a situação. Tá? Além disso, apenas o Exército, na forma que está sendo trabalhado, colocado, pouco que a gente sabe, né, não vai resolver os problemas que eu estou falando com você, que já existe há muitos anos. Não, isso não vai acabar. Isso vai continuar ali no Rio de Janeiro, no dia que o Exército sair, daqui a pouco volta tudo. Então, assim, eu sou muito mais pessimista com relação ao que vai acontecer. Eu acho que você vai ter problemas, espero que acabe mesmo em 31 de dezembro, porque prolongar isso é simplesmente saturar o trabalho desses profissionais do Exército que estão ali. Você vai saturar, você vai desgastar, você vai gerar um estresse interno à tropa, e isso vai piorar a situação. Então é melhor que isso acabe logo e que pense-se, né, que seja pensar outras alternativas para lidar com esse problema de segurança pública no Rio de Janeiro e em outros estados. O Rio de Janeiro não é um caso particular, não. Sim. Né? Agora, infelizmente, o nosso tempo acabou, mas eu tenho que fazer uma pergunta para os senhores, bem brevemente, por favor. Queria só que os senhores comentassem o que representa o caso específico da Marielle Franco para essa discussão que a gente tem hoje sobre segurança e criminalidade no país. De forma bem breve, porque o tempo realmente já está esgotando, professor Braulio. Eu acho que o caso da Marielle é um caso que precisa ser mais bem entendido. A gente não sabe qual é a dimensão, qual é o tipo de... por que ela se tornou um alvo nessa situação, nesse momento e naquela circunstância. Então, eu acho que o caso, eu não teria muito a dizer nesse momento aqui, porque eu sei muito pouco sobre essas questões que podem estar envolvidas e ela pode ter sido uma vítima por acaso, entendeu? Foi vitimada ali, chamou atenção. Eu acho que eles erraram na mão. Quem fez isso, cometeu um crime, errou na mão, na medida, porque foi absurdo, com qualquer pessoa é um absurdo, mas no caso específico da Marielle, né, ela acabou se tornando o resultado concreto da falência da segurança pública no Rio de Janeiro. Acho que, infelizmente, é isso. Eu acho que o professor Braulio foi muito lúcido. Primeiro, nós não temos informação. Então, acho que ninguém pode se apropriar dessa imagem e fazer aí algumas conjecturas, porque não se tem, digamos, certeza sobre o que aconteceu. Né? Ela é uma das 61 mil vítimas do Rio de Janeiro. Acho que a visibilidade que o caso teve ajuda a expor o nível de insegurança que as pessoas têm. Mas o significado exato dessa atuação, quem fez, com qual interesse, não sei se vamos conseguir descobrir. Muito provavelmente não. Não sei se vamos conseguir. Eu com relação a isso, sou um pouco pessimista. Se você me der só um minutinho, porque eu fiquei... Tenho. Não tem? Não tenho. Que pena. Então, Desculpa. ficamos assim. A gente volta uma outra oportunidade a conversar mais sobre segurança pública e analisar... Isso é um tema que sempre está em pauta, nos desafiando. infelizmente. Professores, muito obrigado pela presença aqui no Dois Pontos. O nosso programa de hoje fica por aqui. A você, obrigado pela companhia. E envie críticas e sugestões para o tvufmg@gmail.com. Muito obrigado e até o próximo Dois Pontos.